do Senhor, meus amados irmãos. Quero aqui render graças a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui estudando sobre o livro de Ezequiel. Já estamos indo para a terceira lição. Graças a Deus, uma lição abençoadíssima, no dia 16 de janeiro, onde Deus vai falar profundamente conosco. Eu tenho convicção disso. O livro de Ezequiel já tem sido falado aí ao longo das outras lições anteriores. É um livro de profundo conhecimento que trata não só da realidade do povo de Israel, ali no cativeiro, em Babilônia, o povo de Judá, cativo em Babilônia, mas também traz diversos ensinamentos para os nossos dias atuais, através do livro de Ezequiel. E hoje uma lição que vai aprofundar muito nisso, essa questão justamente de nós estarmos trazendo para a nossa realidade, trazendo para os nossos dias, a orientação dada pela palavra de Deus através do profeta Ezequiel. Eu quero de antemão, meus irmãos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero também fazer menção do nome do nosso pastor presidente, pastor Moisés, que também tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, e eu tenho profunda alegria no meu coração de estar participando da Escola Bíblica Dominical. Fui criado na Escola Bíblica Dominical e ela faz parte da minha vida. Também sou grato a Deus pelas todas as nossas lideranças, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Não somente o pastor Moisés e toda a sua família, mas toda a liderança da nossa igreja, que é uma igreja que investe em escola dominical, que se preocupa com o ensino dos nossos irmãos, que se preocupam em levar conhecimento da palavra de Deus aos nossos irmãos. Eu quero fazer uma rápida oração, já agradecendo a Deus pela oportunidade, pedindo a Deus direção por todo esse estudo que nós teremos aqui nesse dia. Amado eterno Deus, nós somos gratos nesse dia, Pai, pela rica oportunidade que você nos concede estarmos estudando a Tua palavra, aprofundando um pouco mais, ó Deus, no livro do profeta Ezequiel, conhecendo a Tua vontade para nossas vidas, ó Pai. Abençoa nesse dia, ó Pai, que nós possamos estar sendo abençoados pelo Senhor, que a Tua palavra, ó Pai, venha de encontro às nossas necessidades e que nos traga ensinamento e direcionamento, ó Pai, para continuarmos fazendo a Tua obra. Abençoa cada aluno, cada pessoa que vai participar dessa escola, que esteja onde estiver, no trabalho, em casa, que seja abençoado pelo Senhor. Por tudo isso nós somos gratos, também te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a lição 3, que traz o título Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. É uma lição profunda, uma lição muito interessante, porque ela verdadeiramente traz uma realidade que nós vivemos hoje, E nós vamos entender o que é ser um atalaia, nós vamos entender a necessidade de sermos e permanecermos como atalaia de Cristo. Nós vamos entender ao longo dessa lição que o chamado de Ezequiel para ser atalaia também é o nosso chamado hoje para continuar essa obra. E o texto áureo fala para nós o seguinte: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Está na Ezequiel 3, versículo 17, a parte A. A verdade aplicada traz para nós o seguinte ensinamento: cada cristão, ou seja, todos os cristãos, não só um cristão, não só o pastor, não só o obreiro, não só aquela pessoa que trabalha na igreja, não. Todos nós, cada cristão é enviado ao mundo para anunciar, não só anunciar, não, mas anunciar no poder do Espírito Santo, tanto a salvação como o juízo vindouro. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus orientava a igreja, quando o Senhor Jesus antes havia dado instruções à igreja que permanecesse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e nós vemos lá em Atos, a partir do capítulo 1, e com a descida do Espírito Santo no capítulo 2, que esses homens cheios do Espírito Santo de Deus, esses servos de Deus, os apóstolos do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, eles eram impulsionados ainda mais a ganhar almas, a pregar o Evangelho. Mas a verdade aplicada nos traz um lembrete importantíssimo também nesse dia. Não somente anunciar a salvação, mas também o juízo vindouro. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá em João, capítulo 3,
versículo 16 e o versículo 18, nós vamos encontrar o seguinte texto da palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16, a gente até costuma chamar de texto áureo da Bíblia, né? Um texto que todos nós devemos conhecer e que deve realmente ser levado adiante esse propósito. E João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no versículo 18, chama também a atenção, e eu me lembrei desse versículo por conta dessa verdade aplicada, que fala que nós devemos pregar a salvação, versículo 16, Deus amou a todos. Mas também pregar o versículo 18, quem nele crê não é condenado. Ou seja, aceitou o versículo 16, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o mesmo capítulo de João, capítulo 3, versículo 16, que nos impulsiona a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus, também nos chama a atenção que nós devemos pregar o juízo vindouro, que aqueles que não crerem em Deus serão condenados. E aí nos chama a atenção, meus amados irmãos, voltando ao título da lição, justamente o que é uma atalaia. Lá no tópico primeiro, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a questão do atalaia lá para Israel, mas olhando rapidamente no dicionário, tentando ver no dicionário da língua portuguesa rapidamente, nós encontramos que é aquele que vigia, que observa, é um sentinela. Então hoje esse termo, às vezes atalaia, não está muito familiarizado ao nosso vocabulário, nós não usamos muito esse termo no dia a dia, mas na verdade a palavra atalaia, trazendo para o nosso dicionário português, ela tem o significado de sentinela, ela tem o significado de aquele que vigia, aquele que observa. E também é um substantivo feminino que fala lugar elevado de onde se observa ou vigia. Quando nós temos lá nos quartéis, por exemplo, do Exército Brasileiro, nós temos logo na entrada do quartel um lugar, né, onde fica um sentinela vigiando. E em volta dos muros do quartel, se você reparar, quando você passar perto de um, você vai ver que tem algumas torres. E ali na torre tem um sentinela, um vigia, tem ali um soldado vigiando, olhando o perímetro do quartel. Qual que é a função daquele soldado? Qual que é a função daquela pessoa que está ali? A função daquele soldado que está ali é, primeiro, proteger, né, os muros do quartel. Ele tem essa função, sim, porque ele está com uma arma para isso. Mas não só proteger, mas ele tem que ser um alerta. Caso ocorra alguma invasão, caso ocorra alguma situação ali em volta do quartel, aquele sentinela tem a responsabilidade de chamar a atenção para que os soldados dentro do quartel fiquem preparados, para que os soldados ali estejam preparados para enfrentar possível inimigo que esteja invadindo ali o quartel. Então, falar de atalaia, na verdade, estamos falando, trazendo para o nosso dicionário português, aquele que vigia, um sentinela que vai fazer o trabalho aí como se fosse aquele soldado no quartel, que está nas torres de vigia, cuidando de toda a área ali do quartel. Bom, os objetivos da lição, que são 3, ele chama a atenção o seguinte: mostrar o ofício do verdadeiro profeta de Deus. Tá? Então quer dizer que tem os falsos profetas? Tem. A própria palavra de Deus nos chama a atenção que existiriam e existem os falsos profetas. Então o que a lição de hoje nos chama a atenção é sobre o verdadeiro profeta de Deus. Nós vamos entender isso. O segundo objetivo, alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós vamos estudar isso lá no tópico 2. Deus não tem prazer. Deus nos colocou nesse mundo para anunciar o seu evangelho, para que almas sejam salvas e se voltem novamente para Deus. Esse é o objetivo da igreja. Terceiro, ressaltar que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. Quando nós fazemos um estudo básico em teologia, nós vemos lá a diferença entre um sacerdote e um profeta. Qual a diferença entre ambos? Normalmente no passado, o sacerdote ou o sumo sacerdote, né, era aquele homem escolhido por Deus que levava as petições, né, os pedidos de perdão do povo, as ofertas de sacrifício do povo a Deus. Então o sacerdote
era um representante de Deus, sim, aqui na terra, mas ele era um representante que colhia as petições do povo e apresentava a Deus. Era um sacerdote que tinha por ofício fazer o sacrifício ali e apresentar aquele sacrifício que alguém que havia pecado entregasse a ele para apresentar a Deus pedindo perdão. O profeta ele tinha a função inversa, porque o profeta é um homem também de Deus, chamado por Deus, mas o profeta ele serve para ser a boca de Deus no meio do povo. Enquanto o sacerdote leva as petições do povo a Deus, o profeta traz a palavra de Deus ao povo. Então o profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele tem uma das suas incumbências avisar ao povo, trazer da parte de Deus uma palavra de salvação, sim, mas uma palavra de juízo, uma palavra de aviso, uma palavra de alerta. Então nós começamos a fazer uma conexão entre o atalaia e o profeta. O profeta Ezequiel, que era aquele homem que tinha um chamado para anunciar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus, ele também, em determinado momento, a partir do capítulo 3 e também no capítulo 33 de Ezequiel, nós vemos Deus agora destacando que Ezequiel, além de profeta, seria também um atalaia. Então Deus nos chamou nessa terra, meus amados irmãos, para ser profeta, para anunciar as virtudes do Evangelho, as boas novas de salvação. Mas Deus também nos chamou para ser um atalaia, a anunciar a salvação, mas também anunciar o juízo. Amém? O texto de referência se encontra em Ezequiel capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20. Você pode estar vendo essa referência depois com calma na sua casa. E nós vamos já para a introdução, né? A introdução fala o seguinte: quando o atalaia se conscientiza. Então, meu amado irmão, você que é um atalaia de Deus, chamado por Deus, precisa se conscientizar. Se conscientiza da sua responsabilidade. Olha como é profundo, como se nos chama a responsabilidade. Age com diligência e não perde o alvo. Né? Ele não presta atenção nas dificuldades. Nós já vimos um pouco do que Ezequiel passou para profetizar, mas nós vamos ver ao longo do trimestre várias dificuldades para que ele pudesse levar a profecia da parte de Deus para o povo, para que o povo pudesse entender, até com ilustrações. Né? Mas Ezequiel não prestou atenção nas dificuldades, nos incrédulos, nos opositores, pois ele tem a ajuda do Espírito de Deus. Eu me lembro, me veio à mente aqui agora, Neemias, quando estava lá com uma missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E os opositores todos os dias ali tentando parar a obra, tentando parar Neemias. Em determinado momento, no capítulo 3, se não me falha agora a memória, Neemias responde, 3 ou 6, me perdoe, irmãos, a referência, depois a gente procura aqui. Mas Neemias, ele responde ao povo, ele responde aos seus opositores, que ele estava ocupado fazendo uma grande obra. E por ele estar ocupado, ele tinha consciência da grande obra que ele estava fazendo, ele não poderia parar aquilo que ele estava fazendo. Ele não poderia descer dos muros ali que ele estava reconstruindo para dar atenção a opositores, para ouvir aqueles que estavam perseguindo a sua vida, tentando até mesmo matá-lo. Então isso vem como um ensinamento para nós nessa tarde. Né? A palavra de Deus para nós é: não pare de anunciar, não pare de ser um atalaia. Seja como Neemias. Aqui é a referência, capítulo 6, versículo 3. Neemias responde então aos seus opositores: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? Ou seja, a resposta de Neemias aos seus opositores é que ele permaneceria firme no propósito que Deus o havia chamado. Amém? Bom, então nós vimos na introdução que o atalaia de Deus ele não se preocupa com os opositores. E aí nós vamos ver no tópico 1 que o verdadeiro profeta de Deus. E já na introdução dessa lição, no título e na introdução, o Espírito Santo de Deus já coloca no meu coração a seguinte frase: precisamos nos levantar como uma voz profética. Precisamos seguir o exemplo do profeta Ezequiel e ser uma voz profética no meio dessa geração. Precisamos cumprir aquilo que Deus nos determinou a fazer.
né, precisamos, como servos de Deus, como atalaias de Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus. Pregar a salvação de Cristo Jesus. Mas também anunciar que o fim está chegando. Muito em breve, a igreja será arrebatada e se instaurará aqui na terra a grande tribulação. E a igreja estará nas bodas do Cordeiro, nós estaremos para sempre com o Senhor ali. E as pessoas que não se converterem serão reservadas para o juízo de Deus. Então, como profeta de Deus, anunciamos as virtudes do Evangelho, as boas novas de salvação, mas também destacamos que o Senhor Deus ele é justo. E aqueles que não se arrependerem e não se converterem, enfrentarão sim o juízo de Deus. Mas, tópico 1, o verdadeiro profeta de Deus. Você que está com a sua lição pode seguir aí conosco, né? Nós vamos fazer uma leitura da lição. Eu gosto de fazer a leitura, porque às vezes você está com a lição, quer fazer acompanhamento, a gente vai junto estudando a palavra de Deus. Uma expressão com a qual o povo de Israel estava bem familiarizado era atalaia. É o que eu disse no início. Para nós, essa palavra atalaia, ela soa um pouquinho estranha, nós não estamos acostumados. Não faz parte do nosso cotidiano. Não faz parte do nosso vocabulário. Mas para o povo de Israel, eles estavam acostumados com esse termo. Assim, quando Deus diz que estava constituindo Ezequiel como um atalaia, ele bem sabia o que significava. O próprio Ezequiel sabia. Ele tinha conhecimento daquilo que Deus estava determinando para ele fazer. Deveria apresentar ao povo as advertências divinas, sendo fiel na proclamação das mensagens. Nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento da sua missão. Lá em Isaías capítulo 56, versículo 10, vai falar desses que não foram fiéis no cumprimento da sua missão. O comentarista coloca algo muito interessante aqui na lição, porque ele destaca que o profeta, o atalaia de Deus, ele deveria ser fiel, ou seja, trazer a palavra aquilo que verdadeiramente Deus colocava para ele trazer. A revelação divina deveria ser apresentada ao povo sem meias palavras, sem amassagear o ego de ninguém. Não. Ezequiel deveria profetizar aquilo que Deus havia lhe determinado que ele profetizasse. Essa era a função dele como profeta e como atalaia de Deus. Vamos ler Isaías 56:10, que o comentarista coloca para nós aqui de referência. Ele destaca aqui que vários outros atalaias não foram fiéis na palavra de Deus. Olha o que diz para nós. Todos os seus atalaias, está falando aqui, o texto está falando das faltas e os crimes de Israel. E o versículo 10 vai chamar a atenção o seguinte: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Olha como que Deus estava aqui chamando a atenção, né, das faltas de Israel, das faltas que o povo estava cometendo lá com o profeta Isaías, destacando que os vários homens de Deus, várias pessoas que foram chamadas por Deus para ser atalaias, não estavam cumprindo a verdadeira palavra de Deus. Para a gente contextualizar, meus irmãos, eu quero, em alguns momentos da lição, estar chamando a atenção para o contexto. O povo de Judá, né, Israel já havia sido levado cativo bem antes pelos assírios, mas o povo de Judá agora está em Babilônia, cativo. Ezequiel, como nós vimos nas lições anteriores, era um profeta que estava lá, que foi levado cativo, e ele é o profeta que profetizaria lá no cativeiro. E é interessante que o povo estava cativo porque já havia desobedecido à vontade e à voz do Senhor durante todo o tempo que eles permaneceram na Terra Prometida. Se a gente volta um pouquinho na história para entender esse contexto, nós vamos ver um povo que Deus tira com mão forte do Egito, leva para a Terra Prometida, uma terra que mana leite e mel. Deus ali abençoa esse povo grandemente. E qual que é a retribuição desse povo? Desobedecer a Deus, adorar imagens de outros deuses, trazer para si ídolos, né? Viver longe dos propósitos de Deus, profanar o templo do Senhor, profanar a verdadeira adoração, viver uma vida que era apenas de aparência na presença do Senhor, mas o seu coração longe do Senhor. Então Deus aqui no capítulo 56, versículo 10 de Isaías, ele está chamando a atenção
que vários profetas, vários homens que deveriam se levantar como atalaia, eram mentirosos, eram preguiçosos, não faziam aquilo que Deus queria. Mas dentro desse contexto da lição de hoje, onde o povo se encontra cativo, o povo estava cativo porque havia desobedecido a Deus. Deus levantou diversos homens, diversos profetas, para avisar o povo, para trazer juízo, e o povo mesmo assim não obedeceu. E mesmo depois da desobediência, estando no cativeiro, ainda existiam diversos falsos profetas, falsos atalaias que anunciavam ao povo dizendo, olha, vai ser rapidinho. Esse período de cativeiro vai ser rápido. Mas Deus estava levantando homens como Ezequiel e Jeremias, e o profeta Jeremias dizendo, não vai ser rápido não, serão 70 anos de cativeiro. Então nós vemos que mesmo no meio de uma situação tão alarmante como essa, ainda existiam pessoas que falavam inverdades, faziam profecias que Deus não havia mandado, usando o nome de Deus ali de forma incorreta. Tópico 1.1 fala para nós o seguinte, qual é o ofício do verdadeiro profeta de Deus? Nós vamos ver isso no tópico 1. Então o tópico 1.1 fala que ele deve ser da mais alta confiabilidade. Deus, quando ele separa alguém, Deus quando prepara alguém para o ministério, Deus quando levanta um profeta, é porque essa pessoa precisa ser da mais alta confiança. Ele precisa ser verdadeiro nos seus princípios. Ele precisa ser uma pessoa de princípios. E o que Deus está falando conosco nesse dia? Deus está nos chamando a atenção que o ministério que Ele nos entregou, que aquele trabalho que o seu pastor te colocou na sua mão, não foi diretamente para o pastor. Deus orientou o pastor que colocasse na sua mão. Então você precisa ser fiel ao seu Deus e à sua liderança. Honrar a sua liderança. Deve ser da mais alta confiabilidade. O profeta não pode ser aventureiro e nem agir com irresponsabilidade. Por quê? Porque ele está levando a palavra de Deus. Ele é um representante de Deus junto à humanidade. O profeta é responsável por advertir o povo da destruição iminente que virá sobre os filhos da desobediência. Está lá em Colossenses 3,6. Sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer nos seus pecados. Se o profeta foi enviado para anunciar o juízo, para que as pessoas se arrependessem, e ele não o fizer, ele pode ser culpado do sangue. E me vem à mente agora, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar, o profeta Jonas. O profeta Jonas, Deus deu-lhe uma missão que ele fosse até Nínive e que pregasse a palavra de Deus para que as pessoas se arrependessem. E ele, por sua própria vontade, recusou obedecer ao Senhor. E aí nós conhecemos bem a história, já é contada desde o departamento infantil, As nossas crianças já sabem muito bem a história, que ele se recusa no primeiro momento a obedecer à voz do Senhor. E ele vai em sentido contrário, mas Deus faz com que uma tempestade lhe ocorra no mar, ele é engolido por um peixe, ele então se arrepende e vai, mesmo no primeiro momento contra gosto, mas obedecendo a voz do Senhor, ele vai até Nínive, ele profetiza e ele prega a palavra de Deus em Nínive. E qual é o resultado de Jonas pregar em Nínive? Que toda aquela cidade se arrependeu. E o juízo de Deus que viria sobre ela, Deus retirou o seu juízo, porque aquela cidade se arrependeu e reconheceu que precisava obedecer à voz do Senhor. Então, quando o profeta obedece à voz de Deus e proclama a palavra de Deus, ainda que num primeiro momento ele se recusou, mas quando ele obedeceu à voz do Senhor, nós vemos o resultado, vidas sendo transformadas. E o que o comentarista está colocando aqui para nós é que se nós nos recusarmos a pregar a palavra de Deus, nos recusarmos a não levar adiante aquilo que Deus nos colocou para fazer, nós corremos o risco de também sermos culpados do sangue dessas pessoas que não se converteram por falha nossa. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 6, vamos ler a referência que o comentarista coloca para nós aqui, fala o seguinte, meus irmãos. Colossenses, capítulo 3, versículo 6. Está aqui a referência. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o profeta deve advertir
contra a desobediência a Deus. Amém? O comentarista também coloca aqui no suplemento também, o seguinte: de acordo com John Taylor, assim como Abacuque, que se postou na torre de vigia, né, assim também Ezequiel é nomeado atalaia para o povo de Israel. A expressão empregada é literalmente: deite para ser atalaia. Deus falando com Ezequiel. O que significa que a nomeação de Ezequiel como profeta para avisar os exilados acerca da sua ruína eminente era, na realidade, um ato de graça da parte de Deus. Nós não estamos estudando o profeta Jeremias, mas o profeta Jeremias estava profetizando em Jerusalém, ele havia ficado, profetizando que o povo deveria se arrepender e buscar a presença do Senhor, e Ezequiel, ele foi levado como cativo, e Ezequiel estava junto aos cativos lá do rio Quebar. Tá? Ele foi levado para uma província de Babilônia, um pouquinho distante da cidade de Babilônia, para a reconstrução daquela cidade, daquela província. E foi justamente com alguns trabalhadores, algumas pessoas que foram escravos ali, para reconstruir aquela cidade, Tel Abib, próximo ao rio Quebar. E Ezequiel ali então foi levantado por Deus para profetizar sobre o juízo que viria sobre a cidade de Jerusalém. Por que Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar sobre o juízo que viria lá em Jerusalém? Porque esse povo, nós vamos estudar ao longo da lição, eles não acreditavam que o juízo de Deus seria iminente. Eles acreditavam que, por ser descendência de Abraão, o juízo de Deus não viria sobre eles. E eles acreditavam, através de falsos profetas, que eles ficariam pouquíssimos dias no cativeiro e voltariam para a sua terra. Né? Mas Deus estava levantando o profeta Ezequiel lá no cativeiro, o profeta Jeremias lá em Jerusalém, para dizer: o cativeiro não será breve. O povo precisa arrepender-se, o povo precisa aprender a adorar somente a Deus. Bom, 1.2 é muito interessante esse 1.2, que ele fala o seguinte: o que o verdadeiro profeta faz? Deve internalizar a palavra. Como eu aprendi com esse tópico? Como nos chamou a atenção? O que é internalizar a palavra? Um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro. Como que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Para depois profetizar e alertar o povo. E aí, Ezequiel, capítulo 3, versículo 2, 3, fala o seguinte, olha: então abri a minha boca e me deu de comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com esse rolo que eu te dou. Isso simbolizava o seguinte, que ele deveria se alimentar da palavra de Deus. Isso nos traz uma ilustração para os dias de hoje. Nós, como atalaias de Deus, precisamos nos alimentar. O alimento precisa ser diário. Assim como o meu corpo físico precisa tomar café da manhã. Algumas pessoas não tomam, né? Mas eu já acordo com fome. Né? Precisamos tomar café da manhã, almoçar, jantar, nos alimentarmos ao longo do dia para que nós possamos viver. Né? Para que tenha vida no nosso corpo, nós precisamos nos alimentar. A nossa vida espiritual, de igual modo, precisa também ser alimentada. Como profetas de Deus, como atalaias do Senhor, precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Não adianta eu parar e ler hoje um livro inteiro da Bíblia. Vou parar o dia inteiro, vou pegar um livro, às vezes menor ali, e vou ler todo esse livro. E ficar uma semana sem ler a palavra de Deus. O alimento precisa ser diário. Ainda que em menor quantidade durante o dia, mas ele precisa ser diário. A oração, a leitura da palavra de Deus precisa ser uma constante. Todos os dias eu preciso alimentar. Interessante, Salmo 119, versículo 103, fala para nós sobre a palavra de Deus também. Vamos ler aqui sobre alimentar da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 103. Fala para nós o seguinte: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então o salmista está dizendo que as palavras de Deus ao paladar dele são mais doces que o mel. E aqui nós vemos que Deus orienta então Ezequiel. Comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber a mensagem de Deus
e comprometer-se com ela antes de proclamá-la. O que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, a palavra que você vai receber, você precisa viver ela. O que Deus está dizendo para nós aqui nesse dia, através dessa lição? Deus está dizendo para nós, através do tópico 1.2, o seguinte: você precisa, eu e você precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Mas essa leitura, esse alimento, precisa transformar algo em nós. Porque a partir do momento que eu me alimentei da palavra, que eu for cumprir o chamado de Deus para levar a palavra, as boas novas de salvação, as pessoas vão olhar para a minha vida e vão perceber se o que eu estou falando, eu vivo. Então o que Deus estava querendo dizer para o profeta aqui é que ele precisava se comprometer a viver primeiro a palavra. E nós vamos ver ao longo do livro do profeta Ezequiel que em alguns momentos Deus até usa ele mesmo com simbologias. Como assim? Ele precisava ficar deitado de determinado lado, depois ele precisava ficar deitado de outro lado, para explicar ao povo de forma visual, ilustrando o que aconteceria a Jerusalém por conta da desobediência e ao povo de Deus. Pois quem não recebe antes, não sabe. E nem vive, portanto, não pode transmitir a palavra. Né? Nós vemos nos dias de hoje, meus amados irmãos, diversas pessoas que estão, às vezes com boa intenção, vários jovens com boas intenções, né? Aceitaram a Jesus ou até mesmo são criados na igreja e sentem uma vontade, um chamado para pregar a palavra de Deus e já querem sair pregando. Isso é louvável, né? Isso é uma boa coisa que está se buscando. Mas nós não podemos esquecer que precisamos primeiro antes nos alimentar da palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu alimento a palavra de Deus, eu vou ter raízes. E as raízes, quanto mais profundas, maior será a minha resistência nos dias temporais. Então, fica um conselho de Deus para nós. Se eu tenho um chamado, se eu quero anunciar a palavra de Deus, se eu sou atalaia, se eu sou um profeta, Deus me chamou para isso. Assim como Deus falou com Ezequiel, que primeiro ele precisava se alimentar e cumprir a palavra, Deus também fala conosco nessa manhã, nesse dia. Bom, Isaías capítulo 29, versículo 13, traz uma ilustração do cenário que o povo vivia. Qual era o cenário, qual era o contexto que o povo estava vivendo? Fala para nós o seguinte, olha, Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e que foi instruído. O que Deus estava chamando a atenção do povo aqui, através do profeta Isaías? Que o povo só se aproximava dele para uma adoração e uma honra através de lábios, só verbalizada, só expressava através de palavras. Mas o coração mesmo, que precisava estar voltado para Deus, uma vida consagrada, estava longe de Deus. Então, justamente, esse era o cenário que o povo de Israel estava vivendo. O comentarista coloca aqui também o seguinte: o termo atalaia era comum para os verdadeiros profetas de Deus, né, de Javé. A função deles era ficar alerta à situação em derredor deles, escutar a palavra de Deus sempre que ela vinha a eles e repeti-las ao povo com exatidão. Inevitavelmente significava que, tão frequentemente como o contrário, os profetas agiam como mensageiros de julgamento para um povo pecador. E Ezequiel não era exceção. Então, quando o atalaia tinha a responsabilidade de profetizar a palavra que Deus havia lhe dado, da mesma forma como Deus havia lhe dado, o que Deus estava dizendo para o profeta e para nós nos dias de hoje é que a palavra precisa ser pregada da forma como ela está. A palavra de Deus precisa ser anunciada por inteiro. O que Deus está dizendo? Que Ezequiel não podia fazer, por exemplo, para massagear o ego de algumas pessoas importantes, amenizar na hora de entregar a palavra. Infelizmente, meus amados irmãos, não é pouco comum, na verdade, é notório nos nossos dias, nós temos visto bastante, diversas pessoas, diversas instituições religiosas que estão, igrejas mesmo, que estão deturpando a palavra de Deus. Que para atrair pessoas
pregam determinados assuntos e deixam de pregar outros. Pastores que muitas das vezes estão se transformando mais em coaches, né? Mais um psicólogo. Não sou contra a psicologia, muito pelo contrário. Mas pessoas que estão trazendo mais, né, a filosofia para os cultos, trazendo mais citações de grandes homens, sim, no passado, filósofos, né, que foram importantes, mas esquecendo de citar a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Eu glorifico a Deus por fazer parte de uma igreja e agradeço a Deus pela vida da nossa liderança, que se preocupa com a palavra de Deus, verdadeiramente anunciar a palavra de Deus, sem mudá-la para atrair as outras pessoas. Muito pelo contrário. As pessoas estão sendo atraídas pela palavra e pelo poder de Deus. Amém? 1.3. Qual a outra missão do profeta? Qual a outra característica do profeta? Deve ser consciente da sua missão. Eu, em determinado momento, há uns anos atrás, eu vi a pastora Elaine, ela estava fazendo uns áudios, gravando uns áudios, minha esposa estava ouvindo, a pastora Elaine Ribeiro, falando muito sobre o chamado, sobre o propósito de Deus. E eu vi alguns outros pastores falando muito sobre o propósito. Isso me chamou muita atenção na época, né? Me chama a atenção até hoje, porque nós precisamos, meus amados irmãos. Nós vimos Paulo orientando lá os Efésios, nas lições anteriores, no trimestre passado, e nós precisamos descobrir qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual o chamado de Deus? Qual a missão de Deus para a sua vida? O que Deus colocou nas suas mãos para você fazer para Ele? E você pode, às vezes, estar se dizendo aí, né? E se tivesse oportunidade de responder no YouTube, você poderia estar dizendo, olha, eu quero muito ser um pregador. Mas esse é o propósito de Deus para a sua vida? Pregar, todos nós devemos pregar. Mas independente do lugar que Deus te chamou, independente do lugar que Deus te colocou na obra dele, você precisa tomar consciência da sua missão. Porque a partir do momento que você tem consciência daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer um trabalho mais bem feito e melhor para o Senhor. Bom, então o profeta deve ser consciente da sua missão. A pregação é ordenada na palavra de Deus. Ela nos é imposta como obrigação, né? Nós fomos salvos, o que de graça nós recebemos, está lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 7 em diante, fala que nós devemos ir anunciando o reino de Deus, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Por quê? Porque de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Então é uma missão que nos é imposta, anunciar o reino de Deus. Ela nos é imposta como obrigação. O apóstolo Paulo assim declarou, ai de mim se não anunciar o evangelho. Além de fazer com fidelidade como despenseiro da revelação divina. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, vai ter uma referência que o autor colocou para nós. Vamos buscar essa referência aqui para complementar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, fala o seguinte, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Né? Além disso, versículo 2, requer-se que cada dispenseiro se ache fiel. Então, além de conhecer a missão, nós precisamos ser fiéis na missão daquilo que Deus nos deu. Né? Fazer a obra de Deus com fidelidade. Ensinando a Timóteo, Paulo declarou o seguinte, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo. A ordem de Jesus foi, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O mensageiro precisa ser consciente do seu dever. Né? Ezequiel, ele foi levantado e no primeiro momento Ezequiel profetizava e as pessoas zombavam dele. Ezequiel durante muitos anos profetizou e as pessoas zombavam dele, as pessoas não acreditavam nele. Ninguém ouvia Ezequiel, mas ele estava lá, profetizando, levando a palavra de Deus. Outra coisa, falando ainda sobre Paulo, usando a referência de Paulo, é muito interessante destacar que Paulo se tornou atalaia de Cristo, porque o mesmo Paulo que antes perseguia os atalaias, perseguia os pregadores do evangelho, ele agora
Consciente da sua missão após aceitar Jesus, ele se torna um pregador, um atalaia, um profeta anunciando o reino de Deus. Né? O comentarista coloca também a seguinte expressão, acerca do dever do atalaia. A ilustração é extraída do que era prática comum em tempo de guerra. Então, o que o atalaia fazia em tempo de guerra? Ele ficava, né, normalmente, numa posição mais alta, elevada, vigiando os muros da cidade. E ele tinha uma pesada responsabilidade, que se alguma força inimiga se aproximasse daquela cidade, ele tinha o dever de tocar a trombeta, ele tinha o dever de anunciar. Então você pensa bem o seguinte, se o profeta, se o atalaia cochilasse na sua missão, o que aconteceria com todas aquelas pessoas? Elas morreriam. Naqueles tempos, as cidades muradas, as pessoas, boa parte delas morava dentro da cidade, mas existiam as pessoas também que moravam ao redor da cidade, nas margens. Boa parte das plantações, às vezes, não ficavam dentro das cidades. Né? Eu me lembro aqui no período histórico chamado feudalismo, que é um outro período bem posterior a esse, mas tinha mais ou menos a mesma ideia. Durante o feudalismo, existiam ali as fortificações e os feudos em volta daquelas fortificações, daquelas cidades muradas. E as pessoas estavam ali plantando, colhendo, e lá nesse período em Israel também existia isso. Então, a função do atalaia era ficar numa posição elevada, e se algum inimigo se aproximasse, ele tinha que anunciar para aquelas pessoas que estavam em volta correr e se proteger da cidade. Se ele não fizesse isso, seriam as primeiras pessoas a morrer, porque elas não receberam o aviso de alguém que estava ali com essa responsabilidade. Então ele devia soar o alarme de modo que os habitantes da cidade que estivessem cultivando suas terras ao redor pudessem recuar para trás dos muros da cidade e preparar-se para a batalha, ficar preparados. Qualquer homem que desconsiderasse a advertência, ou seja, o atalaia tocou o sino, a pessoa não quis obedecer e morresse, o atalaia estava isento daquele crime. Não tinha responsabilidade nenhuma, porque ele fez a parte dele de avisar. Hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus e levamos o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas não quiserem ouvir e não quiserem obedecer à voz do Senhor, a nossa parte foi feita, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Agora, a responsabilidade é individual. Porém, se o atalaia, né, se nenhuma culpa seria atribuída, se, porém, o atalaia fracassasse quanto ao seu dever de advertir, ele seria considerado responsável pela morte de todos que fossem achados desprevenidos. Então, todos que estivessem prevenidos e morressem, a culpa seria do atalaia que não anunciou que o inimigo estava se aproximando. Então, Ezequiel ele foi colocado como atalaia para anunciar o juízo de Deus que se aproximava sobre o povo e sobre a cidade de Jerusalém. Bom, vamos ao tópico 2. Né? Então, o tópico 1 falou das características do verdadeiro profeta de Deus. O tópico 2, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós vamos fazer um apanhado um pouco mais rápido aqui no tópico 2, porque justamente fala que Deus não tem prazer que o ímpio pereça. Por isso que Deus colocou a igreja, né, os salvos na terra, para anunciar as virtudes do Evangelho de Cristo. Para que as pessoas se convertam, para que o ímpio se converta. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos se voltem para Ele. Se arrependam e busquem o perdão dos seus pecados. A morte do homem sem Deus é uma catástrofe. É terrível. Os cristãos são convocados a anunciar a vontade de Deus e a se esforçarem a levar a palavra de Deus aos ímpios. Aqueles que não servem ao Senhor dos Exércitos e que não servem a se converterem dos seus maus caminhos. Lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, chama a atenção para o chamado de Ezequiel, de ser um atalaia, de ser um profeta de Deus, justamente anunciando às pessoas ímpias que o juízo viria, que eles deveriam se arrepender e voltar-se para Deus. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz o seguinte: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Ezequiel já estava aqui cumprindo, né, o seu chamado de ser atalaia. Lá no capítulo 3 ele foi chamado, e agora no capítulo 33 ele está aqui cumprindo o chamado de Deus.
anunciando que precisava se converter. O povo, o ímpio precisava se converter e voltar-se para Deus. Bom, dentro do tópico 2, o 2.1 fala o seguinte: o julgamento de Deus é reto e justo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus ele é justo. Né? Deus ele não tem prazer que o ímpio vá para o inferno. Tanto é que ele colocou a igreja para anunciar o evangelho, mas ele também é justo. Nós lemos lá em João capítulo 3, versículo 18, que quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. Bom, o justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Está falando aqui primeiro do justo, aquela pessoa que conhece a palavra de Deus. Ele não poderá recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se. Ser salvo, meu irmão, viver uma vida com Cristo não é igual uma poupança no que você tem no banco. No banco, na verdade, se você faz uma reserva financeira, talvez aquela reserva vai dar para você parar em certo momento de poupar, de guardar dinheiro, e qualquer dinheiro que você guardou ao longo da vida, você viver dali para frente. A vida do cristão não é assim. O cristão precisa todos os dias ter depósito de vida consagrada a Deus. Uma vida vivida no passado consagrada a Deus não garante que se você parar, você vai viver uma vida na presença do Senhor para o futuro. O Senhor é conhecido pela sua justiça, que pode ser definida como conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual, a harmonia da natureza divina com a sua santidade. Como descrito pelos pastores Ezequiel Soares, comentarista coloca para nós: assim o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoas, seja para o castigo ou para a premiação. O que quer dizer isso? Que aquilo que a pessoa plantar, ela vai colher. É a lei da semeadura. A pessoa viveu a vida em 30 anos de crente, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor. Infelizmente, ele precisa ter um encontro novamente com o Senhor. A verdade é essa, ela precisa ser anunciada. A pessoa pode ter feito grandes coisas para Deus no passado, mas se em determinado momento da sua trajetória ele para de caminhar, ele deixa de servir a Cristo, a sua salvação está também destituída. Ele está correndo sério risco de caminhar para o inferno se ele não se arrepender. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Fala para nós o seguinte: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuraram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, ou seja, aqueles que praticaram uma vida justa perante o Senhor têm a salvação. Aqueles que se afastaram do Senhor perdem também a sua salvação. Nós estudamos isso, inclusive, no trimestre passado. Paulo orientando os seus Efésios. Deveriam permanecer, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É a palavra de Deus que nos orienta a isso. Bom, o comentarista coloca aqui um suplemento muito interessante que ele fala o seguinte: quem sai da graça perde. Né? A pessoa se afastou de Deus, perdeu a graça. Isso é o mesmo que estar alienado, distante de Cristo. O Antigo Testamento já dizia isso. Né? Se a gente comparar Romanos com o que fala lá em Êxodo, nós vamos ter esse exemplo. Ele recebeu a graça porque voltou em vida. Está falando aqui do exemplo do filho pródigo. Bem interessante esse exemplo. O caso do filho pródigo é um bom exemplo. Ao desviar-se do pai e perder tudo, reconhece seu erro, cai em si e volta arrependido, pedindo perdão. Ele recebeu a graça porque voltou em vida e a porta da salvação ainda estava aberta para ele. Isso nos mostra que não adianta ser cristão por alguns anos e depois se desviar da verdade. O último estado se torna pior do que o primeiro. Meus amados irmãos, não é tempo mais de brincarmos de sermos crentes. Não é tempo de nós vivermos uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Você que está me ouvindo nessa manhã, você que está ligado aí no YouTube, não sei qual horário que você está vendo, se é na própria domingo pela manhã, ou à tarde ou à noite, independente do horário que você está vendo, ou de onde você está, se você se encontra hoje afastado dos caminhos do Senhor,
Eu quero te dar um conselho da palavra de Deus para a sua vida. Volta correndo. Não é tempo de brincar mais. E é mesmo você que se encontra às vezes com uma credencial de cristão, vinculado nominalmente a uma igreja, mas o seu coração já se afastou há tempos do Senhor, eu também quero te convidar nessa manhã. Volta correndo. Jesus Cristo já está às portas. Jesus Cristo muito em breve estará buscando a sua igreja e ele levará consigo aqueles que são salvos. Não quem viveu no passado uma vida santa e se afastou do Senhor, não. O filho pródigo é um bom exemplo porque em determinado momento da sua trajetória ele reconhece que ele precisava voltar e houve tempo hábil para que ele voltasse. Volte para Deus enquanto ainda é tempo. Seja fiel a Deus enquanto ainda é tempo. As portas muito em breve estarão fechadas porque o Senhor Jesus vai recolher a sua igreja. E a nossa vida não nos pertence, nós não sabemos o dia de amanhã. Quantas pessoas nesse período de pandemia, não é para amedrontar ninguém, mas é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas no período de pandemia, pessoas conhecidas, até entes queridos, nós perdemos por conta desse período, dessa enfermidade. Então o nosso dia não nos pertence. Precisamos nos voltar para Deus e viver uma vida na presença do Senhor, porque Ele é justo. 2.2. A justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. A pessoa viver durante o grande período de acordo com a vontade de Deus não a libera depois, complementando o tópico 1.1, o 2.1, para passar um tempo vivendo segundo a carne, como se tivesse um crédito junto a Deus. Não é igual a poupança. Ah, eu vou viver um período com Deus, um período no mundo, um período com... Não. Quantas pessoas nós já conhecemos histórias que se desviaram por algum tempo e não conseguiram voltar, que suas vidas foram ceifadas e eles morreram sem salvação porque se afastaram da presença do Senhor. Então nós precisamos ser vigilantes nesse propósito, servir a Deus. Por outro lado, o ímpio que aceita Jesus e se desvia do mal, que o recebe como Salvador e Senhor da sua vida, recebe o perdão de seus pecados. Isso é maravilhoso da parte de Deus. Nós não somos merecedores, mas a pessoa, quando ela aceita Jesus, a Bíblia nos fala que seus pecados são apagados. Aquilo que a pessoa praticou no passado, Deus apagou. Lógico que nós temos pessoas que às vezes cometeram algum crime, estão pagando pelo seu crime, até mesmo na prisão, mas eles aceitaram Jesus. Então hoje eles vivem a consequência do seu erro. Mas a vida de pecado foi apagada e ele vive uma nova vida com Cristo. Então, isso é fantástico, é maravilhoso, é a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou, porque nós não somos dignos, não somos merecedores, mas o amor de Deus ele é tão grande, tão infinito, ele de tal maneira que ele nos alcançou e ainda perdoou os nossos pecados, no passado. Recebe perdão dos pecados e é purificado, uma nova vida com Cristo. Arrependimento e conversão para os pecados serem apagados. E nunca mais me lembrarei de seus pecados, diz o Senhor. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Os pecados perdoados não serão mais imputados. E nós não merecemos isso, mas o Senhor nos traz essa maravilhosa graça de termos os nossos pecados perdoados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler uma referência que o comentarista colocou para nós aqui. Fala o seguinte, meus irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, nos voltarmos para Deus, aceitarmos a Jesus como Salvador, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a pessoa que se volta para Deus, aceita Jesus, ele tem os seus pecados apagados e a sua vida purificada. Ele se transforma numa nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. E eu me lembro, estava vendo uma referência de um pastor dizendo, da mulher que foi pega em adultério e levada até Jesus. E ali as pessoas, os fariseus querendo pegar Jesus de alguma forma para matar, pensaram que eles iam colocar uma armadilha para Jesus e falou, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E você, Jesus, o que você diz? Jesus ali escrevendo na areia, muito calmamente responde, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. E ali Jesus ele dá uma orientação àquela mulher. Depois disso, vai
e não peques mais. Ou seja, até aqui os seus pecados foram perdoados e você está limpo. A partir de agora, viva uma vida com Cristo. Não peques mais. É claro que nós somos pecadores, nós vamos pecar mais, somos falhos, mas Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Bom, caminhando para o final, o 2.3, a responsabilidade da igreja atual. Aquele que negligenciar o seu chamado, não avisar ou alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixará a igreja morna. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 18, a carta à igreja de Laodiceia chamava atenção para isso, que eles deveriam ser frios ou quentes, ou seja, ou estar ou não estar na presença do Senhor, porque aquele meio termo que eles estavam vivendo ali, aquilo era como se fosse uma água morna, e a água morna ela seria vomitada pelo Senhor, ou seja, afastado do Senhor. Nós precisamos ter um cuidado de não ser como essa igreja de Laodiceia. Eu, enquanto igreja, templo do Espírito de Deus, não posso ser como a igreja de Laodiceia estava sendo naquele momento, morno. Eu preciso, na verdade, viver uma vida próxima ao Senhor. Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar não proclamando a verdade, com medo de represálias ou dano algum. Ezequiel, quando ele se levantou com uma voz profética, ele não estava preocupado com as represálias, se as pessoas iam ouvir, se não iam ouvir, se iam criticá-lo, se não iam criticá-lo. Ezequiel se levantou com o chamado do Senhor para ser uma voz profética, para ser um atalaia, e ele cumpriu o seu chamado, sendo fiel àquilo que Deus havia chamado. Então a igreja atual precisa também ser como Ezequiel. Não pregar uma palavra para agradar as pessoas, mas pregar a palavra de Deus, que para alguns agrada e para outros não. Mas ela precisa ser pregada. A igreja precisa anunciar que o pecado continua sendo pecado. Infelizmente, eu dou graças a Deus que isso não é a realidade da nossa igreja, eu sou muito grato a Deus por isso. Mas quantas igrejas, quantas denominações, quantos movimentos nós vemos por aí de pessoas deturpando a palavra de Deus, ignorando, trazendo para dentro dos seus cultos rituais pagãos, rituais mundanos, trazendo uma mistura daquilo que é santo, trazendo profano para dentro da igreja. E nós precisamos ter cuidado de ser uma igreja que anuncia Jesus, como mesmo ontem, hoje e eternamente. Bom, hoje também as palavras fortes são para sacudir a igreja a sua indiferença espiritual. Então, quando a mensagem de Ezequiel era forte, era para chamar a atenção do povo, era para sacudir o povo. Era como se Ezequiel estivesse pegando aqueles homens ali e sacudindo, dizendo, acorda, fique alerta, fique atento, porque verdadeiramente nós precisamos nos voltar para o Senhor. E hoje a igreja também precisa de uma palavra verdadeira, anunciar a volta de Jesus. Bom, o 3, caminhando já para o final, muitos são ouvintes, mas não praticantes. O contexto que aconteceu naquele período era que muitas pessoas ouviam Ezequiel, mas não praticavam. Não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas, nós já falamos isso ao longo da lição, vão à igreja, gostam da igreja, gostam de louvar, aparentemente têm o Espírito Santo de Deus, mas vivem uma vida de aparência. Chega na segunda de manhã, esquece de tudo aquilo que ele viveu no final de semana de comunhão com Deus e vive uma vida totalmente diferente. Então, naquele contexto que muitos eram ouvintes, mas não praticantes, isso é uma realidade dos nossos dias de hoje. É fundamental refletirmos sobre essa questão, ouvir e praticar. O Senhor Jesus abordou esse tema em seu sermão, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, que fala do homem prudente, que ele ouviu, mas também praticou. Ele ouviu e praticou. Ele construiu a sua casa na rocha. Ele foi fiel. E posteriormente, quando nos momentos finais com seus discípulos, o apóstolo Tiago exortou sobre a importância da prática da palavra de Deus. Contudo, também é relevante atentarmos para o fato de que Deus não se engana com uma prática meramente formal. Lá em Isaías nós vemos o capítulo 29, versículo 13. Nós já lemos a nossa lição. Que fala justamente que Deus não se agradava daquela prática apenas formal. Aquele fato, como se Deus estivesse dizendo hoje para Isaías, dizendo hoje para a igreja atual.
Não quero apenas uma credencial de crente, não quero apenas um nome escrito no hall de membros de uma igreja. Eu quero uma vida consagrada ao propósito que eu te chamei. 3.1. Deus abomina presunção. Os moradores de Judá, eles diziam que a terra pertencia a Abraão e ele foi-lhes dada por possessão. Deus havia dado a terra para Abraão, sim, lá no passado. Ninguém tinha o direito de tirá-la de suas mãos. O erro deles não era achar que a terra havia sido dada para Abraão. O erro deles era acreditar que ninguém podia tirar a terra das suas mãos, mesmo eles vivendo uma vida errada na presença do Senhor. Muitos judeus nos tempos de Jesus também não acreditavam que não necessitavam de salvação, pelo fato de serem descendentes de Abraão. Eu sou descendente de Abraão, não preciso ser salvo. É o mesmo caso nos dias de hoje. Eu sou filho de pastor, eu sou filho de minha mãe ora, meu pai ora, eu não preciso ter um compromisso com o Senhor. Isso é um erro, porque a salvação, assim como no passado, ela permanece sendo individual. Tendo por isso a garantia automática de participar do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor e usar seu nome para profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas, não a libera a praticar iniquidade descumprindo a vontade de Deus. O povo no tempo de Ezequiel desprezou a relevância de um viver de acordo com a vontade de Deus. Precisamos ter em mente que Deus não toma o que ele dá a uma pessoa, mas por causa do pecado, sem arrependimento, a própria pessoa perde, a própria pessoa joga a sua bênção fora. Deus não tem prazer de uma pessoa ser salva e Deus ir lá e tomar a salvação das pessoas e jogar no inferno. Não. É a própria pessoa que se afasta do Senhor e começa nos pequenos detalhes se afastar, começa a se afastar. E nós temos visto muito isso nesse período de pandemia, meus irmãos. Quantas pessoas perderam o prazer de congregar, aproveitar essa oportunidade. O culto online é uma bênção para quem realmente nós conseguimos alcançar pessoas que não podem se deslocar, que estão distantes, que às vezes estão no trabalho. E é uma bênção, porque a palavra de Deus chega até essa pessoa. Mas aqueles que podem, precisam congregar, precisam estar em união. As ovelhas precisam estar juntas no rebanho para caminhar de forma correta. O povo no tempo de Ezequiel desprezou a relevância de um viver de acordo com a vontade de Deus. E nós já vimos isso, já falamos que o contexto histórico era esse. O povo se esqueceu de Deus e veio se afastando, e o resultado disso foi ser levado a cativeiro. 3.2. Ouvintes, mas não obedientes. Então, primeiro nós vimos, são ouvintes, Deus abomina a presunção. Segundo, eram ouvintes, mas não eram obedientes. A palavra de Deus anunciada pelo profeta Ezequiel não era obedecida, pois os seus corações estavam longe do Senhor. Para os judeus exilados, escutar Ezequiel era um passatempo, como se ele fosse um ator, um contador de história. Por não ter outra ocupação, eles se reuniam para ouvi-lo. Isso aconteceu, nós vamos ver ao decorrer de algumas lições, esse fato aconteceu até que de fato ocorreu a destruição de Jerusalém e essa notícia chegou no cativeiro. A partir desse momento que eles acreditaram que verdadeiramente aquilo que Deus levantou Ezequiel para falar estava se cumprindo. Muitos vão às reuniões da igreja por ir, mas nem sabem o que significa estar no culto de adoração. Isso é muito profundo a Deus. Essas pessoas não honram o Senhor, nem adoram o Espírito em verdade. O Espírito Santo não se manifestará na vida de quem vai aos cultos como se fosse um entretenimento ou um show. As promessas e heranças são dissipadas conforme cometemos abominações e não nos arrependemos delas. O que acontecia nos dias de Ezequiel acontece nos nossos dias hoje. Muitas pessoas vão na igreja apenas para ir. Se eu não for na escola dominical, o professor vai me ligar. Aí para quem não me liga, eu vou na escola dominical. E na verdade, nós devemos ir à casa do Senhor pela necessidade que nós temos de ter a comunhão, de prestar culto, de ser um verdadeiro adorador. Amém? 3.3, o ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Nós estamos falando isso desde o início da lição. Anunciamos salvação, mas também devemos anunciar juízo. O profeta Ezequiel, como atalaia, tinha incumbência de advertir seus compatriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria em morte. Se o profeta deixasse de advertir os ímpios, ele seria responsabilizado pela morte deles. Então, como atalaia, se os ímpios morressem porque eles não avisassem, a culpa seria deles. Dele, profeta Ezequiel. Os apóstolos Pedro e João declararam aos que lhes disseram que não mais falassem de Jesus, quando eles foram proibidos
lá em Atos capítulo 4, versículo 20, de anunciar a salvação, de anunciar Jesus, eles responderam: não podemos deixar de falar. Tentaram calar Pedro e João, mas eles responderam: não podemos deixar de anunciar o evangelho de Jesus. Tentaram parar Neemias, mas ele respondeu: eu não posso parar aquilo que Deus me deu incumbência de fazer. Paulo considerava que era um dever pregar o evangelho a todos, né? Assim como os profetas do Antigo Testamento não podiam deixar de proclamar a palavra que Deus havia lhe dado, assim também os apóstolos tinham de ensinar tudo aquilo que Jesus ordenara. Eles não podiam deixar de falar aquilo que Jesus ordenara. E essa missão ficou para nós nos dias de hoje também. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, a ordem do Senhor Jesus é ir anunciar o Evangelho a toda criatura. Amém? E a conclusão, nosso horário já está um pouco avançado, mas concluindo aqui, a trombeta soará no momento, no abrir e fechar de olhos. Mas o povo precisa ser avisado acerca desse som. Nós fomos constituídos como atalaias sobre o mundo e cabe a cada um exercer seu papel antes que seja tarde demais. Meu amado e querido irmão, Deus te chamou, Deus me chamou para ser um atalaia, para profetizar a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então vamos nos levantar como voz profética nessa geração, como verdadeiro servo de Deus, como nós aprendemos aqui no tópico 3, né? Uma igreja fiel, que anuncia a verdade do Evangelho e anunciar as virtudes do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus renove essa aliança com você nessa manhã. Que Deus em Cristo Jesus traga forças a você para que você se levante como atalaia de Deus. Talvez Deus já te chamou, você já até se levantou, mas com o passar do tempo perdeu um pouco o ânimo. Mas que Deus nessa manhã possa fortalecer a sua vida e te trazer novamente à tona como um atalaia, um servo fiel que profetiza acerca da palavra de Deus. Amém? Sou grato a Deus pela rica oportunidade de estar com os irmãos. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado em família, que a sua família seja abençoada, que a sua vida seja abençoada e que você também tenha uma semana e um ano de 2022 abençoados na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.